lugar de vida, esperança e paz. Quero, antes da mensagem, expressar uma palavra de gratidão a Deus pela nossa igreja, por sua presença conosco. Queria destacar aqui a presença do Adailton, Claudiane e Beatriz. São vocês? Adailton, Claudiane e Beatriz. Eles são membros da Igreja Batista Regular. Parece que o código aqui é Fortaleza. No Ceará, né? Região do Ceará. Que bênção. Sejam bem-vindos. Uma alegria poder recebê-los essa noite de culto. Levem o nosso abraço à sua igreja. Tá bom? Deus os abençoe. Após o culto, os irmãos se aproximam e possam assim fazer. Domingo passado esteve conosco o Mateus, retornando hoje também. Alegria poder recebê-lo, Mateus, também estou com o Jones. E que Deus o abençoe. E não sei se há mais alguém que nos visita que não tem os nomes aqui. Se tem, que Deus os abençoe. Nós oramos pela igreja, também pelo aniversariante, mas chegou uma aniversariante um pouco atrasada. Vamos orar no final do culto, mas já parabenizando a Tainara pelo seu aniversário. Deus abençoe de maneira muito especial. No final do culto estaremos orando por você, tá bom? Queridos, nesse domingo pela manhã nós tivemos uma manhã abençoada, abençoadora, uma experiência gratificante. Nós tivemos uma escola bíblica dominical muito abençoada, abençoadora. O pessoal não queria sair das classes, não queria parar, acharam que era mais importante a EBD do que o pastor. Então, a turma estava animada, não queria encerrar. Isso significa dizer que o ensino estava bom, que o trabalho estava agradável e que os irmãos estão começando a ter o prazer de estar na casa do Senhor, estar aprendendo, aumentando assim a nossa escola bíblica dominical e os cultos que prestamos ao Senhor. Nessa manhã também tivemos a profissão de fé, 4 corajosos candidatos ao batismo e estiveram aqui diante da igreja e com alegria nós pudemos recomendá-los ao batismo. Será realizado durante o ACAMP, será na terça-feira, né, Mirelle? Terça-feira, dia 4, é isso? Então, os irmãos que ainda não fizeram inscrição do ACAMP devem fazer, e aqueles que vão apenas na diária também devem fazer o quanto antes, e na terça-feira, dia 4, no horário do batismo. Então, certamente a família, os familiares, amigos estarão participando conosco naquele momento significativo na vida desses jovens, e nós estaremos juntos ali também. Isso mostra que a igreja é casa de Deus, o lugar do Senhor. O tema desta noite, que aí está, lugar de esperança, vida e paz. O texto que baseia essa mensagem se encontra em Salmo, capítulo 27, versículo 4, que diz, Salmo 27, 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Em uma das igrejas que pastoreei, nós usamos como slogan à frente do templo a frase lugar de esperança e paz. As pessoas que ali adentravam, antes disso eram já chamada a atenção para o fato de que aquela igreja se propunha a ser para todos um lugar de esperança e paz. A nossa igreja, a PIBS, tem adotado como slogan
uma família para você. Primeira Igreja Batista São Sebastião, uma família para você. A mensagem daquele slogan anterior, que eu citei, era o fato de que quem chegava estava naquela expectativa de ali encontrar uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, de paz, e poder encontrar a paz que tanto procuravam. Quando nós dizemos que a igreja é uma família para você, nós estamos querendo dizer também que aqui nós queremos oferecer um ambiente propício para que você, ao adentrar a esta casa, possa se sentir bem acolhido, possa sentir-se à vontade, possa desejar também fazer parte dessa família. Quando nós damos as boas-vindas, eu preparei um texto que diz, até me fugiu da mente agora, mas que fala que é bom ter, porque aqui é um lugar de bênção e nós queremos ter parte na família da igreja. Fugiu da mente agora o slogan das boas-vindas. Mas a ideia é exatamente essa, que nós podemos participar. Mas o que isso significa? Quais as implicações que esta mensagem pode trazer para nós, neste momento principalmente? Primeiro, a casa de Deus é um lugar de adoração, um lugar especial de adoração. É onde a igreja se reúne para adoração ao seu Deus, onde a igreja se reúne para a comunhão fraterna dos irmãos. Ou seja, nós nos reunimos nesse templo que não é idolatrado, como alguns dizem, que esse templo é feito por mão de homens, não. Esse lugar é santo, porque foi santificado, separado, consagrado a Deus, para ser um lugar onde o seu povo se reúne para adoração ao Deus único e eterno. Por isso que é um lugar especial, por isso que é um lugar santo, separado, porque é onde o povo de Deus se encontra, onde o povo de Deus vem para adorar o Senhor. É onde as pessoas vêm desejosas de encontrar esperança, vida, paz. É onde as pessoas vêm para encontrar uma família, para encontrar um ambiente próprio, propício, para assim tornar-se parte dessa família. Como igreja, nós somos desafiados a viver o que ouvimos e aprendemos, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus, aqui nós, seja na escola bíblica dominical, seja através dos sermões, seja através dos estudos nos lares, quando fazemos encontros, seja através das organizações, MCM, Unijovem, embaixadores, mensageiras, etc. Nós somos informados, nós recebemos orientação, instrução da palavra de Deus. Então nós precisamos ter consciência de que o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós temos o dever, a responsabilidade de poder transmitir e poder fazer com que aqueles que nos ouçam sejam também desafiados a viver esta verdade. Vamos então analisar as implicações de cada palavra aqui. Primeiro nós destacamos lugar de esperança. Então, aqui é um lugar de esperança. A palavra esperança vem do grego, significando a expectativa consciente e confiante quanto ao futuro. A esperança é uma expectativa, é algo que você expressa uma confiança quanto ao que irá acontecer, quanto ao futuro. O dicionário define esperança como sendo ato de esperar, expectativa, aquilo que se espera, desejo confiante em obter o que se pretende. Então isto é esperança, eu almejo alcançar algo, eu quero alcançar, eu alimento essa esperança de poder alcançar o que eu pretendo. No sentido bíblico, é a expectativa consciente e confiante quanto ao futuro, baseada na fé pessoal e inconfundível em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Então veja que no sentido bíblico há uma convicção maior dessa esperança. Não é apenas uma esperança vaga, mas é uma certeza absoluta, confiante, baseado na fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, de que esse futuro está garantido nas suas mãos.
Então, para aquele que tem Jesus como Salvador pessoal, não há necessidade ou condições de viver acabrunhado, triste, desesperado, preocupado, ansioso quanto ao futuro. Porque através da sua experiência real, pessoal com Deus em Cristo Jesus, ele tem em si essa expectativa, essa esperança confiante do que o amanhã, os seus dias estão nas mãos do Senhor. De que o seu futuro é garantido, não pelo seu mérito, mas porque Cristo Jesus assim o garantiu. A esperança é uma das 3 grandes colunas da fé. Segundo o apóstolo Paulo, as 3 colunas são a fé, a esperança e o amor. São as 3 colunas, 3 bases, estão firmadas, e nós estamos firmes nessa esperança. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 24, que na esperança nós somos salvos. Ou seja, nós somos salvos naquela esperança confiante, certa, de que Cristo nos redimiu, nos salvou, nos transformou, nos purificou. O salmista confirma no Salmo 62, 5, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em promessas, sejam elas quais forem. A nossa esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ele diz, tendo sido justificados mediante a fé. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos essa alegria, nós somos justificados em Cristo, e por sermos justificados em Cristo, nós temos esta viva esperança, e nós nos gloriamos tão somente na glória de Deus. O mesmo apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 5, desculpem. 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo afirma, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O apóstolo Pedro afirma que Deus nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Devemos estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. No mundo sem esperança e de falsas esperanças como a que nós vivemos, precisamos mais do que nunca reavivar a nossa fé, reanimar a nossa esperança, olhar mais firmemente para Jesus, confiar mais na palavra de Deus, viver mais pela fé, pela confiança inconfundível nas promessas de Deus. Precisamos expressar no dia a dia que nós servimos e adoramos a um Deus vivo, a um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que possamos imaginar. Que as pessoas que adentrarem a esse lugar sejam receptores e transmissoras de uma mensagem de esperança, mesmo vivendo num mundo que não nos inspira confiança. Que como o profeta Jeremias, nós possamos trazer sempre à memória o que nos pode dar esperança. Muitas vezes nos debatemos em nós mesmos, abatidos, apreensivos, preocupados, ansiosos, olhando para baixo, sem confiança, sem fé. Mas o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me traz esperança. O que nos traz esperança? Aquilo que Deus já fez por mim, fez por você.
aquilo que Ele promete na sua palavra e que, conforme Ele mesmo diz, jamais deixou de cumprir o que Ele prometeu. Essas palavras trazidas à nossa memória nos fazem ver o amanhã com mais segurança, com mais certeza da vitória. E saber que as momentâneas tribulações pelas quais passamos não são suficientes para tirar o nosso foco do gozo da vida eterna nos céus. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que adentram a casa do Senhor, mas também que nos encontram lá fora, precisam ver e ouvir de nós que temos um Deus que nos aviva a cada momento a nossa esperança. Creia nisso, querido, e coloque em prática na sua vida. Porque esta casa consagrada a Deus, este lugar consagrado a Deus, é também um lugar de vida. É um lugar de vida, onde pode ser encontrado o verdadeiro sentido da vida. O mundo oferece coisas vãs, fúteis, passageiras, efêmeras, prazeres momentâneos, alegrias momentâneas, nada mais do que isso. Mas aqui nós podemos encontrar pela palavra de Deus a mensagem de vida eterna, de vida que não se esvai com o tempo. O dicionário define vida como sendo um estado de atividade incessante, comum aos seres organizados, tempo que decorre entre o nascimento e a morte, existência. Ao pensarmos na vida, podemos falar em duas formas de vida: a vida como existência e a vida como qualidade de vida. A Bíblia fala tanto sobre uma quanto sobre outra. Quando Deus criou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e deu ao homem existência. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou nas narinas, dando fôlego de vida. Em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, Moisés desafia o povo a amar ao Senhor e a dar ouvido à sua voz, pois disto dependia a sua vida e longevidade. Veja o texto na tela. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Salomão, em Provérbios capítulo 14, versículo 27, ele afirma que o temor do Senhor é fonte de vida. Temer ao Senhor não é ter medo, mas obedecer, respeitar, honrar. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma que Ele veio para que tenhamos vida abundante. Diz o texto em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O desejo do diabo é matar, roubar, destruir vida, destruir famílias, destruir o bem, destruir tudo que diz respeito à bondade, ao amor de Deus. É o objetivo do inimigo. Mas em Cristo Jesus nós encontramos vida abundante, vida transbordante, vida contagiante, vida que podemos transmitir a outros pela nossa própria experiência com Deus em Cristo Jesus. Podemos com alegria assim fazer. A nossa qualidade de vida aqui está relacionada à aceitação do propósito de Deus, a compreensão do propósito de Deus para a nossa vida. Saber que nós somos importantes aos olhos do Senhor. Nós somos tão importantes aos olhos do Senhor que Deus não poupou a vida do seu único filho. Antes o entregou por mim, por você, pela humanidade perdida, para nos redimir do poder e da maldição do pecado. No ensino de Jesus, a vida não está restrita à existência física. A vida, como a morte,
projeta-se para a eternidade. Vida eterna ou morte eterna. Vida eterna com Deus ou morte eterna, separação eterna de Deus. Há duas realidades, não tem para onde fugir, não tem como negar. Ou nos concentramos na verdade de que sem Cristo não há salvação, ou então o homem estará perdido para sempre, sem Deus, sem Jesus. Jesus afirma em Mateus capítulo 16, versículo 21, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. É um paradoxo aqui, um aparente contraste. Eu perco para ganhar, como é que é isto? Mas é exatamente isso, é perder para ganhar. Jesus disse, se você quiser ganhar a vida eterna, tem que perder a sua vida para este mundo, tem que renunciar a este mundo, tem que renunciar ao pecado. E consequentemente, entregar por completo a sua vida a Jesus. Você perde os prazeres dessa vida, mas você ganha a alegria da vida eterna nos céus. E veja bem, nesse caso, não é somente o fato daquele que não conhece a Jesus como Salvador pessoal, que conhece, que renuncia o pecado ao mundo, mas também para você, que já teve uma experiência real de salvação em Cristo Jesus, que muitas vezes tem prazer em músicas profanas, músicas nojentas, mundanas, que não edifica nada à sua vida, que traz lixo para o seu coração, para a sua mente. Mas muitas vezes você não renuncia, você tem prazer de ouvir isso e destrói a sua intimidade com Deus por um prazer momentâneo de uma música que parece atraente, mas que não lhe traz vida nenhuma. Citei a música como vários outros prazeres, que são tentadores e que podem, consequentemente, desviar a sua fé, o seu amor, o seu zelo dos caminhos do Senhor. Você tem que perder a alegria deste mundo, para que você possa desfrutar da alegria genuína da comunhão com Deus. No Evangelho de João, capítulo 3,16, que nós conhecemos tão bem, Jesus diz exatamente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa, extraordinária, que deu o seu Filho. Que amor precioso, que amor incrível, entregar o seu próprio Filho, ou seja, Ele mesmo se fazer homem, para morrer em nosso lugar. O apóstolo Paulo diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. E Jesus completa nesse texto dizendo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu asseguro, a palavra de Jesus, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Não experimenta a segunda morte. Vale a pena ter Jesus como Salvador pessoal, meus queridos. Vale a pena desprezar o mundo com seus prazeres, entronizar Jesus no centro da vida. Vale a pena para esta vida e principalmente para a eternidade. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, nós encontramos o episódio que narra a morte e a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria avisam a Jesus que seu irmão está doente. Jesus manda esperar um pouco mais. Está a caminho. Vem a notícia, não precisa mais se preocupar, morreu. Não se preocupe, estou indo. Chega lá e ele diz, Marta e Maria, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz, calma, ele apenas está dormindo. 4 dias já no túmulo.
E Jesus manda Lázaro sair. E Lázaro sai com vida. Vida que Jesus deu. Vida física, vida espiritual. Jesus é a fonte de vida. Queridos, nós vivemos num mundo de vivos mortos, mortos vivos. Pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que são pessoas, capítulo 2, são pessoas que vivem mortas em pecados e delitos. O homem sem Deus não tem pudor, não tem temor a Deus, não tem noção do abismo que cai, não tem noção do que é pecado, mesmo afundado no pecado, não tem noção do que é morte eterna, caminhando a passos largos para a morte eterna. Porque o homem sem Deus não tem a luz bendita da salvação em Cristo Jesus, não conhece o perdão, o amor de Deus. Precisamos anunciar àqueles que estão ao nosso alcance, que Jesus transforma o mais perdido pecador. Finalmente, analisando, aqui é um lugar de paz. Como pastor, lugar de paz, se muitas vezes vemos crises, vemos problemas, vemos lutas, vemos discussões, em reuniões, vemos discussões, um lá fora briga com o outro, às vezes. Nós somos uma família. Se você me apresentar uma família que não tem momento de briga, de discussão, eu vou lhe dar um jeito de dar uma recompensa, porque é uma família ímpar, inigualável, única no mundo. Se você disser que nunca teve problema na sua família, você é igual àquele casal que, comemorando 50 anos de idade, perguntaram qual era o segredo, que eles nunca tiveram uma discussão, mas a realidade é porque a palavra lá era dele unicamente. Ninguém na casa tinha condições para discutir nada, era o que ele falava. Então não havia problema, não havia discussão, porque a palavra dele era lei final. Então, se há um lar desse jeito, não há briga, não há problema, mas é um lar anormal. Porque o lar normal é onde há discussões, onde há desencontros, onde alguém concorda e alguém discorda. Assim também é na igreja. Mas a sua família não deixa de ser o seu recôndito do lar. O lugar de paz, o lugar de alegria, o lugar onde se tem prazer em retornar. Quando alguém diz que não tem prazer em voltar à sua casa numa viagem, algo errado está acontecendo. Porque o nosso prazer é estar no nosso lar, na nossa casa. Aqui nós temos um lugar de paz. Primeira Igreja Batista em São Sebastião. As pessoas que adentram a esta casa, a este lugar, querem encontrar aqui um lugar de paz. E nós temos o dever de lhes oferecer esse lugar. O dicionário define paz como sendo cessação de hostilidade, tranquilidade, serenidade, sossego, descanso. Nós vivemos num mundo marcado pela ansiedade, pela inquietação, pelas crises, pelas lutas, pelas batalhas que enfrentamos, seja no lar, seja na sociedade, seja na política, seja onde for, há embates constantes, há discórdia. Onde não há a paz de Jesus, há confusão. Diariamente nós nos deparamos com cenas de desespero, pessoas que clamam por justiça. Nós temos mães separadas de filhos, pais separados de filhos, de esposa, presos, eu não tenho medo de dizer, inocentemente, por uma manifestação, por dizer que quer uma pátria melhor. Mas é um mundo que sofre, é um mundo carente,
É um mundo que precisa mais do que nunca de Jesus. Nós somos portadores dessa mensagem de paz. Milhões de pessoas são escravas do medo, da ansiedade. O salmista diz, no Salmo 119, versículo 65, grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem os que amam a palavra de Deus. Grande paz tem os que vivem pela palavra de Deus. Grande paz tem os que temem a Deus, que amam a Deus e o colocam como prioridade em sua vida, que buscam a comunhão íntima com Ele, desfrutam desta indescritível paz. Através do profeta Jeremias, Deus nos manda procurar a paz da cidade. Em Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Orar pela cidade, orar pelos governantes. Eu já citei aqui que um sobrinho meu disse: eu não oro pelo presidente tal, não concordo com ele, jamais oro por ele. Quem foi que disse que você deve escolher por quem orar? Onde está na Bíblia isso? Pelo contrário, Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos. Devemos orar até pelos nossos inimigos. Orar pelo amigo é a coisa mais fácil que existe, querido. Orar pelo amigo é fácil demais. Mas orar pelo inimigo, pela sua conversão, pela sua salvação, é algo bíblico, é algo do Senhor, é algo para mim, é algo para você. Interceder pela conversão, pela salvação do pecador, independente de quem ele seja. Por quê? Porque nós somos mensageiros da paz. Grande paz tem os que amam a tua lei. Essa paz nós podemos transmitir. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, cantaram: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens. Aos discípulos Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 24. E Jesus disse: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. No mundo vocês terão aflições. Jesus não nos prometeu um mar de rosa. Enfrentar as provações, enfrentar as aflições, depende da nossa atitude. Como nós vamos enfrentar as provações? Como vamos enfrentar as aflições? Em desespero, angústia, ou aos pés do Senhor, em oração, clamando, orando e dizendo: Deus, não tem outro bem além de Ti. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, minha segurança, minha esperança, minha vida, minha paz. Em Ti eu confio, em Ti estão os meus dias. Esta paz que o mundo não conhece, por consequência, não pode oferecer. Esta paz que recebemos de Deus, pela intermediação do Seu Filho Jesus, é que nós somos desafiados a viver e transmitir a todos aqueles que adentram a esse lugar à procura de paz. Concluindo, que a nossa profunda e sincera e constante experiência com Deus nos faça viver o propósito de fazer deste lugar
um lugar de esperança, vida e paz. Uma família para você. Uma família para todos que aqui adentrarem, desejosos de vida, esperança e paz. Que não seja apenas mais uma frase, um slogan, mas a convicção de que uma igreja que vive na esperança da vida eterna, desfrutando da paz, que no dizer de Paulo excede todo entendimento, esta igreja é um lugar propício para adorarmos ao Deus eterno, Senhor dos senhores, e aqui proclamarmos em Jesus a esperança, em Jesus a vida, nele temos paz. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos, e que ao sairmos daqui nesta noite nós possamos realmente agradecer a Deus o que nele desfrutamos, que tenhamos uma semana realmente abençoada e abençoadora, que onde estivermos lembremos-nos de que somos porta-vozes dessa mensagem redentora de Cristo Jesus.